Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo mais um estudo, mais uma palavra de Deus, mais uma palavra do Espírito Santo. É para Ele que nós vamos orar nesse momento. Conclamo a todos a levarmos nossos pensamentos, nossos corações ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos agora, Senhor, pela direção do Espírito Santo. Ele esteja aqui conosco, nos dando discernimento e entendimento desta palavra, para que ela possa produzir frutos para o reino, frutos para as nossas consciências, frutos para as nossas vidas. Que o Senhor esteja aqui conosco, através do Teu Espírito Santo, direcionando a palavra que será proferida e abrindo os ouvidos para que todos nós possamos escutá-la pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, vamos continuar no livro de Ezequiel, capítulo 19. Hoje nós vamos estar lendo do versículo 10 ao 14. Ezequiel 19, 10 a 14. Não tem a sua página? 728. No Antigo Testamento. 728. Ezequiel 19, 10 a 14. A parábola da videira arruinada. Amém? Eu vou fazer a leitura do texto. A parábola da videira arruinada. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à horda, ela frutificou e se encheu de ramos, por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetro de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos estudando as parábolas do Antigo Testamento, né? E nós já estamos finalizando o nosso estudo com esse livro de Ezequiel, né? Como eu já disse aqui, foi um profeta que falava através de parábolas, que falava através de símbolos. E essa parábola, ela está completando a parábola que nós estudamos no último encontro nosso, que foi a parábola do leão enjaulado. Então as duas parábolas elas estão em sequência no capítulo 19. Quando eu fiz esse estudo, eu fiquei na dúvida se eu apresentava as duas parábolas de uma vez ou se eu dividia. Eu fiquei naquela. Se eu fizer as duas de uma vez, vai ficar um estudo muito extenso. Mas se eu dividir, vai ficar cada um dos estudos um pouco mais curto. Mas eu optei em fazer os dois estudos porque nós não estamos com pressa de correr com os estudos, né? E por mais que seja o mesmo contexto histórico, eu busquei concluir essas duas parábolas aqui hoje com alguns apontamentos, algumas
algumas reflexões que nós podemos trazer para os nossos dias. Mas não vamos deixar de continuar falando um pouquinho da história desse contexto, apesar de que eu vou repetir algumas coisas, mas fica dentro do nosso estudo, né? O estudo, mesmo quando a gente repete, ele é bom que a gente fica com ele com um entendimento mais profundo. Essa parte aí dos últimos reis de Israel era uma parte mesmo que eu não tinha tanto conhecimento e acabei lendo muito, né? Esses 3 últimos reis. Então, na parábola do leão enjaulado, nós falamos sobre os reis Jeocás e Jeoaquim, né? Que ali foi representado pelos leões. O primeiro leão foi capturado, o segundo leão também foi capturado, vocês vão recordar. E naquela parábola, o profeta Ezequiel, ele usou a figura de uma leoa para representar a nação de Israel. Nessa parábola agora, ele usa a figura de uma videira para simbolizar a nação de Israel. É uma parábola que vai falar também, nós vamos dividir ela, mas ela vai falar sobre um galho dessa videira, e esse galho vai representar o rei Zedequias, que foi o último rei de Israel. Apenas para contextualizar, como eu disse, na parábola anterior, Jeocás e Jeoaquim, o antepenúltimo e o penúltimo reis de Israel. E agora Zedequias, o último rei. Mas considerando, eu já falei aqui também, mas para relembrar, que quando Ezequiel profere essas palavras, Jerusalém ainda não teve a derrocada final. Então é uma parábola, é um lamento, mas é também uma profecia que aconteceu alguns anos antes. Ele já estava no cativeiro, ele foi para o cativeiro quando o rei Jeoaquim foi capturado, foi levado a toda a sua corte, os principais israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Então lá na Babilônia, sem saber o que está acontecendo, assim, com detalhes, né? Que chegavam as notícias, mas naquela época as notícias chegavam, era uma dificuldade muito grande, eram notícias picadas, truncadas, nem sempre retratando aquela realidade. Mas ele sabia que quem tinha ficado em Jerusalém era o rei Zedequias, e ele também sabia que o rei Zedequias tinha feito um acordo com Nabucodonosor, rei babilônio, para que Israel se tornasse uma nação vassala, uma nação subserviente à Babilônia. Então, esse é o período, né, que Ezequiel está vivendo, um período muito difícil, um período muito conturbado, cheio de adversidades, né? Jerusalém já tinha sofrido, como eu acabei de falar, invasões da Babilônia, né? Então Ezequiel e os outros exilados estavam vivendo ali naquele local desértico, longe de suas casas, longe da sua terra, enquanto Zedequias ocupava o reinado daquela nação. Como eu disse, já em outras oportunidades, Zedequias aceitou ser um rei vassalo da Babilônia, aceitou, né, o acordo com Nabucodonosor, mas depois, incentivado ali, principalmente pelos egípcios, ele rompeu esse acordo, tentou enfrentar Nabucodonosor e foi derrotado. E com essa derrota, Jerusalém foi totalmente tomada e destruída, né? Essa destruição de Jerusalém ainda não tinha acontecido quando Ezequiel proferiu essa parábola. Então olha que interessante. Então ele começa na parábola, nos versículos 10 e 11, ele está falando de como a videira, né, que representa a nação de Israel, era uma videira frondosa, era uma videira, olha só, plantada junto às águas, plantadas à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa de muitas águas, tinha galhos fortes para cetro de dominadores. Então ele está falando aqui
ele está comparando a videira. Era uma árvore que tinha um sentido muito forte para aqueles judeus, para aqueles israelitas, tanto que, né, centenas de anos depois, com a vinda do Messias, Jesus também usou a videira nas suas parábolas. Nós já estudamos as parábolas aqui, né? Eu sou a videira verdadeira. Então, tinha um simbolismo muito grande para Israel. A videira exuberante, com os ramos fortes, plantada à borda de muitas águas, onde que ela frutificou. Então ali ele está usando um simbolismo para falar de como Israel era uma nação abençoada por Deus, que foi plantada num local fértil, que era, né, a terra que emanava leite e mel, a terra de Canaã, uma terra prometida. Né? Então ele vai voltar lá em toda a história, ele vai com esses símbolos, ele vai ali na mente daqueles judeus que estão ali vivendo naquela situação difícil, que estão vivendo ali, né, num regime de estarem apartados da sua terra, de estarem vivendo como retirantes mesmo. Ele está primeiro lembrando de como Deus abençoou Israel, de como ela foi constituída para ser uma nação forte, uma nação frondosa, uma nação de muito poder, né? Então ele está usando esse simbolismo, essa metáfora, para descrever toda a glória da nação de Israel, né? Essa glória passada, essa glória de bênção, de prosperidade, né? de muita produção, de muita pujança. Então, primeiro ele usa essa metáfora. E no versículo 11, ele também usa o simbolismo, a metáfora, de que tinha galhos fortes para cetro de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na altura com a multidão deles. Então aqui ele está falando desses ramos, eram os reis passados de Israel. Ele é lógico que a parábola não vai distinguir quais reis, né? Porque Israel tiveram reis que não fizeram o que era agradável ao Senhor, mas tiveram muitos reis que fizeram, que foram reis guerreiros, reis que ganharam muitas batalhas, muitas guerras. Então é o que ele está falando, né? De governantes poderosos, gloriosos, que lideravam essa nação, e essa nação se destacava, como ele fala aqui, ó, elevou-se a estatura entre os espessos ramos, ou seja, era uma nação que estava acima daquelas nações que foram derrotadas, né? O Antigo Testamento é um relato histórico onde traz relatos de muitas e muitas batalhas vencidas pelo povo de Israel, por bênção de Deus. Tem batalhas aqui, a gente já teve a oportunidade de falar, que o povo de Israel, com um número muito inferior de guerreiros, ganhavam as batalhas. Né? Aqui ele vai estar mexendo na mente daquelas pessoas ali, para elas lembrarem das histórias de Davi, um rei guerreiro, um rei que se destacou em todo o mundo na época dele. Então primeiro Ezequiel faz toda essa colocação em dois versículos, mas ele está falando de todo o esplendor, de toda a glória de Israel. E aquilo mexe com aquelas pessoas. Imagina aquelas pessoas ali, naquele momento de sofrimento, longe da sua terra. E eles tinham um apego muito grande, né? A terra prometida, a Jerusalém. E eles estavam fora, estavam lá na Babilônia, uma área desértica, uma área, né, um povo pagão. Então eles estavam sofrendo. E a gente consegue imaginar que era um sofrimento muito grande. E Ezequiel primeiro ele traz à memória daquele povo todo esse passado de esplendor. Veja bem, Ezequiel está preparando ali aquelas pessoas para aquilo que não tinha acontecido ainda, mas que ele tinha certeza que iria acontecer, que era a derrocada de Israel. Por isso que agora ele vem, dos versículos 12 a 14, fazendo o contraponto.
Então primeiro ele falou de todo esse esplendor de Israel, mas depois ele vem. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. Então aqui ele já está mostrando como que já está iniciando a derrocada, a destruição da nação de Israel. Ela foi arrancada com furor. Eles foram arrancados com furor. Ele estava ali naquela terra estranha porque eles foram arrancados de lá com furor por Nabucodonosor. Eles foram arrancados como escravos, como prisioneiros. Né? Já tinha tido a primeira invasão a Jerusalém. Então, quando ele está falando essa parábola, ele está falando com o sentimento de tudo que ele estava vivendo e acontecendo. Foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental, aqui o vento oriental é a Babilônia. A Babilônia estava no oriente de Israel. Esse vento oriental, então a Babilônia secou-lhe o fruto. Pegou os seus reis, secou-lhe o fruto, já pegou todos aqueles principais, aquelas pessoas que eram as mais importantes, que produziam frutos na mente das pessoas, que ensinavam, que as faziam pensar que foram todos arrancados, estavam todos ali secos ali na Babilônia. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Então, esse fogo que ele está falando aqui é o fogo da guerra mesmo, da destruição, de tudo que eles estavam vivendo naquele momento, né? Então ele já saiu do passado glorioso e passando para o momento. Agora ele está falando do presente. Ele falou do passado, agora ele está falando do presente. Né? Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. É onde eles estavam naquele momento, numa terra seca e sedenta. Ele estava se referindo à Babilônia. Eles estavam plantados lá na Babilônia. Era onde ele estava no momento que ele estava falando para o povo. Aqui ele está falando ainda do presente. E agora ele fala do futuro. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto. Então aqui os estudiosos já falam que ele está falando do rei Zedequias, que estava reinando naquele momento, e que saiu fogo que os consumiu. Esse fogo de Zedequias era o fogo também da guerra, mas da guerra de Zedequias descumprindo aquele compromisso com a Babilônia. Aqui, ó, saiu fogo que consumiu o seu fruto, consumiu a si mesmo. Né? Então aqui, ó, esse fogo consome aos Zedequias, mas consome a todos que estão sob sua influência. Seus brotos, seus frutos. Então, o resultado foi que esse fogo acabou, consumiu com tudo da linhagem de Davi, dos reis de Babilônia. Zedequias foi o último, consumiu o seu fogo, a sua revolta, a guerra que ele tentou perpetrar contra a Babilônia, já tendo sido, né, o rei anterior, né, Joaquim, já tendo sido derrotado, já tendo sido levado cativo. Zedequias ainda teve uma chance de mesmo que Jerusalém sendo uma nação vassala, ainda continuar existindo, continuar sendo pelo menos respeitado ali, né, o direito deles ali de usarem o templo, de professarem a religião deles. Mas com essa rebelião de Zedequias, acabou isso aqui, lembrando que Ezequiel está falando, mas prevendo que iria acontecer. Isso não tinha acontecido ainda. Nesse momento que ele está falando aqui, Zedequias ainda não tinha sido preso, Jerusalém não tinha sido destruído e o templo não tinha sido destruído. Mas ele tinha certeza que isso iria acontecer. Tanto que ele fala, saiu fogo que consumiu, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Ele já estava aqui profetizando que depois de Zedequias não existiria mais nenhum rei em Jerusalém, como realmente nunca mais houve. Zedequias foi o último. Então aqui Ezequiel já estava preparando aquelas pessoas para o que estava para acontecer em breve. E teve um desses estudos nossos que eu falei que ele estava proferindo essas parábolas mais ou menos 3 anos antes
da queda total de Jerusalém. E ele termina falando: esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Por que uma lamentação? Porque já não tem mais o que fazer. Então, olha, Ezequiel canta essa lamentação quando o julgamento ainda não tinha vindo sobre Zedequias, como eu acabei de falar. Então ele está falando isso tudo com um olhar profético e faz com essa lamentação da fé, né? Uma lamentação sobre a realidade que Israel estava vivendo naquele momento. Então ele está descrevendo a triste condição, né, da videira, dentro da parábola que representava Israel, uma nação que outrora prosperou sobre a bênção de Deus, agora estava destruída, queimada, arrancada com fúria. Quando Ezequiel continua depois as suas ministrações lá, né, no seu ministério profético, ele não explica a causa desse julgamento. Mas se vocês lembrarem, ele já tinha nas parábolas passadas feito menção à iniquidade dos reis de Israel. Então aqui ele está deixando claro para aquele povo que tudo que estava acontecendo com Israel era por culpa da própria nação, do próprio povo de Israel que se afastou de Deus, que durante muito tempo eles foram de uma iniquidade muito grande com as coisas de Deus e estavam sempre abandonando a palavra do Senhor, estavam sempre que tinha algum acontecimento de guerra e que alguma nação, né, vizinha era derrotada, mas eles se apoderavam daqueles deuses pagãos e erigiam postes ídolos. Esses reis mesmo, nós tivemos a oportunidade de falar que eles faziam isso, eles levantavam altares para os deuses pagãos, eles prestavam culto para essas outras divindades, né, de outros povos. E Deus sempre dando uma palavra e às vezes uma dificuldade, eles arrependiam, mas depois voltavam a errar, e aquela maldade, aquela iniquidade toda. Então chegou o momento em que a queda de Israel, daquele modelo, se consumou de maneira definitiva. E nós já falamos que o retorno da nação se somente aconteceria, não politicamente, mas espiritualmente apenas no reinado do Messias. Teve uma parábola dessas para trás aqui que nós lemos, que ele fala, essa aqui, do capítulo 17, da parábola das duas águias da videira, onde que ele fala que depois, lá no finalzinho do capítulo 17, depois de cair a espada e de ser espalhada a todos os ventos da nação, assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime, que produzirá ramos, dará frutos, será um cedro excelente, debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra de seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Então ali também Ezequiel estava já fazendo uma profecia, uma previsão da vinda do Messias, que aconteceria centenas de anos depois. Mas naquele momento, a palavra que ele estava levando para aquele povo de Israel era a palavra da queda. Em momento nenhum ele deixou de destacar a glória que Deus conferiu a Israel, mas que o que estava acontecendo era justamente pela iniquidade daqueles israelitas e dos deuses de Israel. Então assim a gente fecha essas parábolas que se referem, a esses reis de Israel. Semana que vem eu vou fechar o nosso estudo do Antigo
Testamento com a última parábola, que já vai estar mais à frente, lá no capítulo 30 e poucos, depois eu vou trazer para os irmãos, não vou adiantar não, porque senão perde a graça também, né? Mas vai ser a última parábola de Ezequiel, e nós vamos fechar o nosso estudo. Hoje eu queria deixar aqui algumas reflexões que essas parábolas, né, principalmente com relação a esses reis e com relação à postura da nação de Israel, que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. No lugar da nação de Israel, vamos nos colocar, né, como nação de seguidores de Cristo. Para que nós não cometamos os mesmos erros que a nação de Israel. Então, a mensagem de Ezequiel ela pode ser considerada atemporal, né? Ela pode ser aplicada nos dias de hoje se nós pegarmos não o conteúdo histórico, mas o conteúdo de ensinamento, né? Então, Israel esqueceu de Deus como sua fonte de bênção. Era isso que os reis faziam, né? Eles sabiam que muitas vezes eles tinham a vitória por bênção de Deus, mas depois eles esqueciam disso e cuidavam apenas dos seus interesses. Eu cheguei a ler aqui uma passagem de Jeremias, né, falando do rei Jeoaquim, como ele era um rei mau, como ele era um rei que não se preocupava com a justiça, era um rei preocupado em ajuntar muita coisa, tomar do povo para juntar para ele mesmo. Era essa a tônica, né, de uma grande parte dos reis de Israel. Então a gente tem que pegar esse ensinamento para que nós também não nos esqueçamos de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É o que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é sobre todas as coisas mesmo. O pastor Totó, muitas vezes, ele, nas ministrações dele, nos estudos que nós fizemos, ele falava isso. Muitas vezes é difícil para a pessoa entender isso, né? Que quando é acima de tudo mesmo. De tudo. Não tem uma vírgula, um porém, um senão. É acima de tudo, né? E tal qual esses reis de Israel, hoje também nós vivemos num mundo onde que existe essa busca pelo sucesso, pelo poder, pelas conquistas materiais, e nós não podemos deixar que isso ofusque, que isso atrapalhe a nossa relação com Deus, né? Nós não podemos nos perder na busca por coisas materiais e nos esquecermos de que somos dependentes de Deus, né? Outro ponto que nós podemos tirar como reflexão é que assim como Deus permitiu que a Babilônia causasse sofrimento, dor, destruição a Israel, muitas vezes nós também podemos sofrer por forças externas. A Babilônia era uma nação externa e hoje a gente pode sofrer por forças externas, uma violência, uma injustiça, né, alguma coisa que nos faça sofrer e que não depende de nós, que não está simplesmente nos nossos atos, mas que vem de fora, só que aquilo que a gente fala que não está sob o nosso controle, né? Isso pode acontecer, mas então é nessa hora que nós temos que lembrar que Deus é um Deus de justiça e que mesmo quando enfrentamos dificuldades, devemos confiar nele, na proteção dele e na vontade dele. Se tudo que está acontecendo, se nós cremos verdadeiramente, é porque ele permite e que de alguma forma isso vai servir para as nossas vidas, né? Então nós devemos buscar colocar Deus em primeiro lugar, confiar na sua vontade no meio das dificuldades, né? Para que ele abençoe e nos guie nessa jornada. Então, com essa metáfora da videira, com a lamentação de Ezequiel, nós também devemos nos lembrar que a nossa vida e sucesso não são garantidos pelo passado glorioso. Israel tinha um passado glorioso, mas ela caiu. Então, por mais que nós possamos ter tido um passado glorioso, isso não garante nada em nossa vida hoje. O que pode nos garantir hoje é nossa fidelidade, nossa obediência a Deus. É através dele, da bênção dele, da força que ele nos dá,
que nós podemos continuar caminhando aqui nesse mundo, perseverando na fé, independente das dificuldades que possamos vir a enfrentar. Passado não é sinônimo de garantia de nada. Não devemos nos preocupar. O passado já passou. O futuro a Deus pertence. Nós temos que nos preocupar com o presente. E esse presente, é o que eu falo muito com o Maristela, a gente tem que confiar em Deus. É dia a dia, vai ser a batalha do dia. Não adianta a gente ficar projetando, mas vai ser, não. Na hora que ela for acontecendo, a gente vai enfrentando. Diariamente. Né? E a gente não tem outro jeito de enfrentar que não seja através da confiança e da fé em Deus. Então que nós possamos aprender com a história de Israel, que possamos nos lembrar de que Deus é a nossa fonte de bênção e que devemos colocá-la em primeiro lugar, confiar em sua vontade e perseverar, mesmo quando enfrentamos dificuldades e julgamentos, e que possamos esperar com fé a volta do nosso Rei Jesus Cristo. Esse sim é que reinará para sempre em glória e justiça. Amém?